nesses temas livres, um deles aqui que eu considero bem interessante está o dessa conjunção exata que vai acontecer agora de Júpiter com Plutão, né? Estamos sob aquele processo que é Saturno-Plutão, que agora está começando a ficar distanciado, porque Saturno já entrou em Aquário, e vai ter a conjunção dia 4 agora de abril, de Júpiter com Plutão, que é um evento importante, interessante a beça. Também ao longo desse processo, até mais ou menos dia 10 de abril, a gente está vivendo uma quadratura de Marte com Urano, que é aquela quadratura que tem cheiro de fio queimado. E também uma coisa que eu acho interessante a gente abordar são os nodos lunares, a importância dos nodos lunares, tanto nesses ciclos presentes que a gente está vivendo, né, nessas situações caóticas de Covid, de discussão violenta de política, polarizações e tudo mais, que batem muito com os ciclos nodais, com os ciclos dos eclipses, inclusive, né? Todo mundo que está acompanhando, que se estiver acompanhando aí o canal lá do YouTube, no Carlos Holanda Astrologia, deve ter visto aí desde o ano passado que eu estou colocando vídeos lá sobre esses assuntos, e os nodos lunares são importantes. Outra coisa que é legal da gente abordar é a posição da parte da fortuna, que apesar de muita gente que já estudou comigo, já passou por esse processo de entendimento do que são esses subtons, pode de repente ainda ter algumas dúvidas a respeito. E a fortuna é sempre um tema controverso por causa daquele cálculo diurno noturno, os nodos, o que é se o nó do sul tem que ser abandonado em prol do nó do norte, essas coisas assim que a gente fala muito até nos cursos. Logo vai ter um curso aqui disponível, já pronto, gravado, que todo mundo pode ingressar. Mas já seria interessante a gente abordar esse assunto desde já, porque eles estão em voga, sobretudo os nodos estão em voga por causa dos ciclos que a gente está vivendo. O próprio ciclo do coronavírus, né, do Covid-19, ele obedece a um padrão que está diretamente associado a outras epidemias e pandemias, desde a Idade Média, desde a primeira eclosão de mortandade da peste negra, né? Então temos aí ciclos de Júpiter, Netuno, concomitantes com de Saturno, Plutão, e com a coincidência desses ciclos com conjunções com os nodos, conjunções ou quadraturas com os nodos. Olha o tamanho da importância desse negócio. Queria que falasse dessas conjunções no mapa da hora. Tem a Carla aqui perguntando, mais aqui à frente. Vou ver isso também no mapa da hora, vou calcular um mapa aqui da hora e vou compartilhar também a tela que eu vou animar aqui junto com vocês, tá? Ciclos de epidemia, a dúvida é se com a entrada de Saturno em Aquário teremos um ciclo onde as questões virais vão modelar a sociedade. Tá, vamos começar aqui com o mapa da hora. O mapa da hora eu vou calcular o mapa deste momento. Vocês já devem estar vendo aí o desenho do mapa. Agora a gente está conversando e o ascendente da hora está em Escorpião. Já estamos vivendo essa conjunção, ela ainda não está em grau exato. O grau exato vai ser no dia 4/4, e aqui no fuso horário 3, né, de grande parte do Brasil, vai acontecer às 23 horas, no dia 4 de abril. Mas é curioso que as perguntas sobre esses elementos de saúde, de possibilidade de mortandade e de assuntos que são tensos o suficiente para assustar a gente, com tabus, inclusive, tem o ascendente em Escorpião na hora em que a gente começa a abordar os assuntos, né? Isso é muito interessante, porque mapa da hora costuma ser muito revelador das expectativas, necessidades e características de um momento e de quem está prestando atenção na resolução, né, na interpretação desse momento, de todas as pessoas que estão focadas nisso, né? Ele vai dizer muito sobre todo mundo. Eu, por exemplo, posso dizer que todo mundo aqui está preocupado aqui com a quarentena, que é o óbvio, né? Estamos com planetas aqui entrando na casa 4 do mapa da hora. Estamos com a conjunção Júpiter-Plutão na terceira casa, que é uma dificuldade, né, um impedimento no trânsito pelas vias públicas, né? E as questões de quarentena, como é que a gente vai lidar com as necessidades de movimento, de empreender, de mobilizar
os nossos interesses, também da necessidade de manter a saúde em ordem. E o ascendente em Escorpião, que é o mobilizador dessas necessidades deste exato momento, né? E então vejam só, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, ainda mais nesse mapa, temos essa questão. Tem gente aqui preocupada com a escola dos filhos, né? A quinta casa aqui está recheada com Mercúrio e com Netuno. Uma questão aqui forte aqui com os assuntos de processos autorais, os filhos, aquilo que a gente deixa no mundo, como é que a gente assevera a nossa identidade, as marcas pessoais, os projetos que estavam em andamento que podem estar em suspenso. Outra coisa, aqui, olha aqui a casa 6 do mapa da hora. Eu ainda estou aqui na primeira questão, gente. É só me acompanhar. E eu vou, já estamos catalogando todas as perguntas que estão chegando, tá? Só para atentar, a 6ª casa do mapa da hora está com Sol, Quirón, Urano aqui, chamando muita atenção do próprio grupo que está junto aqui conosco, né? Bom, e para começo de conversa, a conjunção Júpiter-Plutão, que também vai merecer aí um videozinho, vai merecer algumas considerações. Ela, por um lado, tem esse quê de escoamento de recursos, de aumento de taxas, quando a gente sofre essa conjunção dentro do mapa natal, por exemplo, o Júpiter em trânsito faz uma conjunção com Plutão, ou o Plutão em trânsito vai fazer isso com o Júpiter do mapa natal. Normalmente é o primeiro caso que acontece mais, o que eu vou falar, né? O Júpiter sobre o Plutão. A pessoa tende a mostrar uma característica, experimentando situações em que as taxas parecem brotar da parede, né? Primeiro a gente gasta, a gente perde para poder ganhar. É muito comum isso acontecer em períodos em que a pessoa está investindo para depois receber de volta aquele investimento, aquele gasto que teve. Mas normalmente a gente tem que arcar com alguns custos. Apesar do Júpiter ser um planeta benéfico, quando toca Plutão ele também expande tudo aquilo que que Plutão representa, entre outras coisas. É justamente ali que tem o pico, né, esperado pelos cientistas da mortandade sobre o Covid-19, né? Mas também ele expande outros assuntos que não são vida e morte, mas também econômicos, né, os grandes investimentos. Então a distribuição de renda ela começa a acontecer em diferentes países. Ela também sobrecarrega o sistema financeiro, né? Tem uma questão de sobrecarga do sistema financeiro. Em nível individual, muita gente está, com toda razão, óbvio, né? Preocupada com o quanto vai ganhar, o quanto está deixando de ganhar, os atrasos, tudo aqui vai ficar um pouquinho empurrado para trás ao longo dessa conjunção aqui, né? E dependendo da casa que vai cair isso. Aliás, tem um videozinho lá no canal que fala bem resumidamente sobre essas posições em casas, em cada uma das 12 casas. Mas dependendo da casa que cair isso, por exemplo, na casa 2 de alguém, se cair na casa 2 de alguém, né, normalmente quem tem essa conjunção ocorrendo na casa 2 vai ter o ascendente em Sagitário ou lá no comecinho do Capricórnio, né? Vai ter modificações importantes no modo de adquirir recursos, vai ter guinadas impulsionando o indivíduo para fazer outras coisas que possam provê-lo de recursos. E, às vezes as pessoas que estão empregadas no lugar podem atuar em alguma área ou campo, até mesmo dentro da empresa, em campo diferente. Então essa modificação de aquisição de recursos é muito importante. E mais ainda, num campo como a 2ª casa, é a reformulação dos talentos natos, da forma como a gente vai utilizar o que a gente já traz nato e colocar aquilo ali em prática. A gente tende a ser forçado a colocar o que a gente suspendeu de talento em prática. Isso numa casa 2, mas também vai valer para várias outras situações, como na casa 6 são as reformulações em formas de se alimentar, ou no tipo de proteção que a pessoa vai ter. Isso está acontecendo muitas vezes em mapas de pessoas que já lidam com a área de saúde, ou que são terapeutas, ou que são psicólogos, né, mas que já lidam com alguma forma de saúde. Se isso aí cai na 6ª casa, se cai na 10ª casa, vai mexer com os assuntos da reputação, do modo como a gente reordena, o modo como a gente está sendo visto publicamente.
E dependendo dos aspectos que isso aí vai formar com os fatores já presentes do mapa natal, a coisa pode ser uma guinada no sentido mais danoso para quebrar nossas resistências, ou uma outra guinada daquela que vai impulsionar um alargamento da zona de conforto sem tamanho sofrimento, né? Para muita gente isso pode estar significando uma melhoria de condições até. Para muita gente tem mais serviço, para muita gente tem mais procura, tem mais interesse. Para outros é a retração, e é a hora de, em vez de ir para fora, voltar para dentro. Claro que isso aqui é um resumo. Boa noite a todos. Já chegamos no pico ou ainda teremos dias piores? Tudo indica que teremos dias mais tensos, sim. Mas, outra pessoa ainda pergunta aqui sobre Algol, a Vênus em trânsito, em Touro, em conjunção com Algol, né? Já está saindo, viu? O pior foi ontem que estava a conjunção exata, já está saindo, já não está mais em cima de Algol. Ontem, dia 30, né? E ainda não chegamos totalmente ao pico. O pico vai chegar aqui, me acompanhem aqui no desenho do mapa. Vamos pegar aqui alguns dias, me acompanhem aqui, olhem bem para... Olha o meu cursor aqui, onde o Marte se encontra, né, no mapa em movimento. Aí, ó, o pico está aqui. Um já foi no dia 30, outro aqui é hoje, e enquanto durar essa quadratura aqui, ó, Marte e Urano, estamos no pico. Ó. E vai ter outros. A gente vai localizar aqui depois. Quando o Sol em trânsito fizer alguma outra quadratura ou oposição com essas conjunção de Júpiter e Plutão e Saturno também, vai ter outros. Ó. Enquanto durar essa quadratura aqui, você vê que eu já estou no dia 8 de abril, ó. 9, 10, tá durando ainda. Depois, assim, lá para o grau 8, 9, lá para 12 de abril é que o negócio começa a diminuir devagar, mas ainda temos a quadratura de Saturno-Urano, que é o decréscimo do poder econômico, né? Que, só para vocês terem uma ideia, hoje ficou registrado que a Bovespa caiu 30% negativo. Isso é inimaginável, é muita coisa. Há 20 anos que não acontecia um negócio desse no mercado financeiro. E isso é efeito dessa quadratura atingindo Urano em Touro, né, que é a economia coletiva, né? Então, realmente pode ter algum pico ali ao longo desse mês de abril. Podemos ter um outro pico muito forte ali em agosto, né, especialmente para o Brasil, em nível de Brasil. Depois vem ali os vídeos que tem lá no canal. Quem assistiu aquele mini curso que eu dei dia 9 de novembro também deve ter me acompanhado aí falando sobre as previsões do mundo e do Brasil. Tem alguns trechos lá no canal também falando sobre isso. E para o Brasil, agosto é um dos picos de intensidade. Para o mundo inteiro é novembro, dezembro, né? Novembro, dezembro, janeiro desse ano para o ano que vem. São os outros picos de intensidade. Enquanto esses picos não chegarem, vai ser a hora da gente reordenar economia, sistemas de produção, coordenar a produção com isolamento e assim, proteção para quem não pode ficar em casa. Porque tem médico não pode ficar em casa, né? Senão não dá, né? Quem vai fornecer alimentos também vai ter que sair, senão vai todo mundo morrer de fome. Então tem que ter uma medida que ajude essas pessoas a se protegerem mais. E quem puder ficar em casa tem que ficar, né? Então é a maneira de conter o negócio, tá? Claro que assim, tudo indica pelos trânsitos que essa grande crise que a gente está vivendo, pelo menos com o vírus, né? Ela não pode durar, se as medidas forem tomadas, ela não pode durar mais do que 4, 5 meses. Tá? O vírus vai começar a ser contido em 4, 5 meses. Tá? Mas isso se as medidas forem duramente aplicadas mesmo. E com todos esses rigores, né? Tanto para quem precisa sair, né? Quanto para quem não precisa, tem que ficar, tem que dar um jeito de ficar. E quem precisa tem que ter um jeito de se proteger melhor do que está sendo agora, né? Procyon com o meio do céu. Isso aqui já é... Procyon com o meio do céu acontece todo dia. Todo dia, em 24 horas, o meio do céu vai dar uma passada no céu inteiro, né?
no meio do céu, o ascendente, as casas vão cruzar o céu todo. Então a cada 24 horas vai ter uma conjunção. Então, só se for o mapa da hora, né? Que a pessoa está mencionando aqui, o mapa da hora que eu comecei. Deixa eu até voltar para ele. A Procyon no meio do céu. Realmente a pessoa estava, eu não li quem era, mas a pessoa está se referindo ao mapa da hora. E Mirarque no ascendente é porque deve estar muita gente aí, né, maquiada. Mirarque é uma das estrelas da constelação de Andrômeda. É para ficar bonito, é para ficar sensual, é para persuadir com gentileza, com bondade. É uma coisa assim bem modelo, né? E Procyon é o cachorrinho brabo que parece um pincher, né? Que é a estrelinha que representa isso. É um dos cães de caça lá de Órion. Pensando no mapa do Brasil, essa conjunção aponta para o cenário político. Podemos dizer que o vírus vai atingir Brasília de modo que derrube mesmo os cargos para essa renovação, ou perto de outros picos, pode ainda mostrar eventos pesados que não têm necessariamente a ver com o Covid. Pode mostrar vários eventos diferentes que não necessariamente têm a ver com o Covid. O Covid é um entre muitos eventos possíveis que pode atingir não só Brasília, mas vários políticos do mundo inteiro, né? A forma de abordagem dos governos que se impõem de maneira muito ditatorial, direta, controladora demais, ela fica toda abalada, quer seja de um jeito ou de outro, né? Isso, eu não estou falando só de Brasil, não, estou falando de Síria, estou falando de Venezuela, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de todo lugar que tenha alguma imposição de valor e uma personalidade que queira se impor demais, em todos os lugares, não tem direcionamento aqui, isso aqui é geral. Agora, se for colocar para o Brasil, essa crise ela ia atingir de qualquer maneira, com corona ou não, né? Com corona ou não. E realmente pode ter esses picos ali. E um desses picos está justamente no Brasil, para o Brasil está em agosto e o outro está lá em dezembro. São dois grandes picos aqui. Um está acontecendo agora, que para todo mundo acontece, que é o que já foi avisado. Falei pra caramba disso aí em curso, aula, palestra e até atendimento. Já avisei um monte de gente para não fazer coisa pesada justamente nesses meses agora, por causa disso. Que bom que a maioria me ouviu. E ouviu também os outros astrólogos, os outros colegas estavam avisando, ainda bem. Isso mostra que a astrologia funciona, que ajuda as pessoas a tomarem decisões mais acertadas, né? Então temos esse pico agora, que já foi fevereiro, março, e ainda tem abril, ainda vai resvalar um pedacinho de maio. Os primeiros 10 dias. Depois agosto, que é um mês pesadão, bem pesado aqui para o Brasil, para questões de poder, política, distribuição, os acordos existentes entre partidos e entre congressos, entre outras instâncias federais. Isso aí é como se tivesse o samba do crioulo doido ali no Congresso. No Congresso não, assim, em todas as instâncias, né? Fica difícil de ter acordos. E também em dezembro, né? Realmente não precisava ter Covid para isso, bastava ter o desentendimento mesmo. Temos possibilidade de problemas com dengue tipo 2, problemas hemorrágicos. Bom, isso aí assim, eu vou dizer sim, até porque não tem necessariamente um ciclo que determine só isso, né? O Brasil já é vulnerável a isso. O Brasil já é vulnerável a isso. Mas o pior, que era verão, já está passando, né? Já está acabando aqui. Normalmente a dengue pega a gente bem no verão e nessa virada para o outono. Então isso aí até aí tem. E é por isso que tem a preocupação das autoridades com relação a isso. Se eu for colocar isso para mapa do Brasil, que é muito vulnerável à dengue, né? Deixa eu abrir o mapa do Brasil aqui para vocês verem. Isso aqui então está o mapa do Brasil. Vocês reparem que essa conjunção está acontecendo aqui na casa 12. Se a casa 6 é a área da saúde, a casa 12 é o eixo das instituições hospitalares, prisionais, onde a gente tem justamente o risco. Não é nenhuma ilusão, não é nenhuma insanidade se preocupar com esse risco, não. Então está mexendo com essas situações aqui. Dentro da questão que foi feita, com problemas hemorrágicos, assim, não precisa ser a dengue, pode ser algum outro problema. É por isso que os médicos os médicos brasileiros, a grande maioria, né, a esmagadora maioria, está tão preocupado com o sistema de saúde, porque não é só o Covid. Aqui no Brasil a gente tem precariedade com outras situações em diferentes populações, em diferentes localidades. É por isso que está dando especialmente quem é mais marginalizado, né, que está na casa 12. E isso é a grande preocupação.
Então há essa possibilidade, a gente não pode descartar, né? Tem alguém perguntando aqui uma coisa bem legal, vou encerrar com essa questão aqui, que é uma questão sobre o André Barbeau, que eu gosto muito. Eu li sobre a previsão de André Barbeau para 2020. Segundo ele, o mundo enfrentaria a epidemia após as revoluções. Seria no Brasil que essas revoluções, manifestações... Olha, assim, no Brasil não, em todo lugar. Tem toda uma narrativa em torno do Brasil ser a pátria do Evangelho, de ser a pátria que vai abrigar todas as pessoas depois que o mundo foi entrar no cataclismo. Eu acho que isso aí é uma coisa que ainda pode durar um pouquinho mais, né? Não é tão simples, talvez não seja na nossa geração, mas a gente está vivendo aí um processo que deveria, né, pelo menos levar uma fraternidade universal, né? Mas realmente o André Barbeau já falava isso aí há muito tempo, tá? E muita gente que depois foi estudar o trabalho dele aprimorou, né? Trouxe novas informações ainda mais precisas. Gente, então é isso, eu vou encerrando aqui, eu espero que vocês tenham usufruído, porque como eu disse lá no comecinho, nosso bate-papo, isso é um bate-papo, se bem que eu falei, né? mas enfim, para ser um bate-papo a gente tinha que estar num salão e tal, mas eu espero que na hora de responder as questões aí, eu possa ter acrescentado alguma coisa, posso ter até inclusive gerado dúvidas que ajuda a inseminar um pouquinho mais as ideias, e que vocês aí tenham tido aí um bom percurso ao longo desse encontro. Gente, muito obrigado aí pela companhia, pela bondade aí em estarem presentes, pelas perguntas sobretudo. Espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes e de preferência presencialmente de novo, né, que essa crise acabe logo, tá? Um grande abraço, um beijão, até breve, vamos lá, hein?